Isaías, capítulo 53, e somando a esse texto, o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 12 ao 16. Isaías, capítulo 53, versos 2 e 3. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Somando a esse texto, Apocalipse, capítulo 1, verso de número 12 ao 16. Apocalipse, capítulo 1, verso 12 ao 16. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, em ambos os textos bem conhecidos da amada igreja, o primeiro texto temos as expressões do profeta Isaías, que estão registradas no livro do profeta Isaías, conhecido como o livro O Profeta Messiânico, como todos nós conhecemos, um profeta cujas profecias fazem menção em uma série de detalhes ao Messias. Profetizou em cerca do ano 700, 680 antes de Cristo, e fora contemporâneo de pelo menos 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías, segundo a tradição, dizem que fora morto, cerrado ao meio pelo terrível rei Manassés. Isaías, como disse, profetizou muitos detalhes a respeito do Messias, detalhes do seu nascimento, do seu ministério e também da sua morte. No segundo texto, temos as palavras ou o registro feito por João, discípulo de Jesus, irmão de Tiago, conforme Mateus 10 e 2, que segundo os historiadores e comentaristas, tinha cerca de 24 anos quando começou a seguir a Jesus. Tornou-se um dos 12, e entre esses 12 tornou-se um dos 3 mais chegados de Jesus. Era Tiago, Pedro, e entre eles estava João. Fora um homem muito próximo a Jesus, conhecido como apóstolo do amor, aquele que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, e como sendo dos 3 mais chegados de Jesus, participou de alguns momentos ímpares no ministério de Jesus. Esses 3, ou somente esses 3, tiveram na ressurreição da filha de Jairo, em Marcos 5 e 37, tiveram presente no momento da transfiguração, em Marcos 9 e 2, e tiveram presentes no maior momento de aflição de Jesus, no Getsêmani, lá em Marcos 14 e 33. Apenas esses 3 mais chegados de Jesus tiveram presente nesse momento. João fora o único que tivera presente no momento da crucificação de Jesus. Ele estava lá, segundo João, capítulo 19, o verso 24. Ele estava lá e fora encarregado de cuidar da mãe de Jesus depois da sua morte, conforme João 19 e 27. E que assim o fez, passando a residir em Éfeso, e escreveu o evangelho que traz o seu nome a pedido dos presbíteros da Ásia Menor. João fora, como muitos daquele tempo, perseguido por pregar o evangelho, por falar de Jesus, por servir a Jesus, e fora exilado, como todos nós conhecemos, na ilha chamada Pátimos, e passou ali um período naquela ilha, fora colocado ali para morrer, mas foi justamente naquela ilha onde ele teve as mais profundas e extraordinárias revelações a respeito de Jesus e a respeito do céu. Então temos aqui 2 homens de grande experiência, 2 homens com grande conhecimento,
e dois homens fazendo ou traçando características do mesmo personagem. O primeiro, como disse o profeta Isaías, está traçando as características de Jesus. Ele está falando de Jesus. Do outro lado temos João também traçando características de Jesus. Isso, meus amados irmãos, parece, quando você lê os dois textos, parece que ambos estão falando de pessoas diferentes, porque quando Isaías ele vai escrever ou descrever as características de Jesus, ele é muito enfático quando deixa claro que ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Ele diz: não tinha parecer nem formosura, e beleza nenhuma víamos para que o desejássemos. E Isaías, ele deixa claro que a aparência daquele que ele está tratando não era uma aparência convidativa, não era uma aparência atrativa. Ele diz que era uma aparência sem formosura. Enquanto João descreve um ser maravilhoso, descreve um ser com características especiais, extraordinárias, celestiais. Porém, como disse, ambos estão falando da mesma pessoa. Porém, a diferença é que o profeta Isaías está falando ou descrevendo as características de Jesus, ou do Jesus que Jerusalém iria ver, que o povo de Jerusalém iria ver. Enquanto João, ele está descrevendo as características de Jesus, que um dia eu e você iremos ver no céu. Então Isaías, ele fala de Jesus que Jerusalém viu. João fala do Jesus que um dia nós iremos ver. Embora seja, como disse, o mesmo Jesus, não quero dizer que seja outro, mas que as características, dadas as circunstâncias, elas são bem diferentes, porque são momentos diferentes. Quando Isaías descreve a Jesus sem parecer, sem formosura, ele está descrevendo o Jesus que entregou-se por nós, o Jesus que abriu mão por um momento da sua forma de Deus, se fez homem, esvaziou-se de si mesmo, como está escrito em João capítulo 1, verso de 1 ao 3, como também em Filipenses 2, versos 6 ao 8, quando diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então Jesus, que Isaías está descrevendo as suas características, é esse Jesus que esvaziou-se da sua glória, que esvaziou-se do seu poder, da sua beleza como Deus, e se apresentou como homem por amor à nossa alma, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós tivéssemos o nosso nome escrito no livro da vida, e a esperança de que a qualquer momento a trombeta vai soar e nós iremos dar adeus a este mundo. Então Isaías está descrevendo este Jesus, enquanto João está descrevendo Jesus, o qual nós iremos ver, como disse, um dia na eternidade. E é muito lindo a forma de Jesus trabalhar, extraordinário, quando nós meditamos, estudamos e tentando compreender a grandeza deste Deus. Porque antes de Jesus revelar as coisas extraordinárias que ele tinha para revelar a João ali na ilha de Pátimos, ele não falou primeiro das cartas, ele não falou primeiro dos cálices da ira de Deus, ele não falou primeiro dos juízos que viriam sobre a terra, mas primeiro, antes de tudo, Jesus, ao levar João ao céu naquela visão, a primeira coisa que ele faz é se apresentar a João. E Jesus não faz isso por acaso, ele faz isso porque, como disse João, ele viu a Jesus, ele acompanhou Jesus até a cruz. João viu o Jesus que Jerusalém contemplou, João viu o Jesus martirizado, e como homem, João guardou em sua memória, no seu emocional, o que chamam na psicologia, nas suas janelas killer, que são janelas traumáticas. Ele guardou os momentos de aflição que ele viu Jesus sofrendo ao alto do Gólgota, a caminho do Gólgota. Então João gravou na sua mente, no seu psique, automaticamente a imagem de Jesus crucificado.
a imagem de Jesus sem semelhança, sem beleza. Ele gravou a imagem de Jesus ensanguentado. Isso fora muito forte para João como ser humano. Essa janela killer e as janelas killer não podem ser excluídas da nossa mente. Esses momentos traumáticos que nós vivemos e que fica gravado automaticamente no nosso cérebro, eles não podem ser apagados, mas eles podem serem reeditados, e Deus sabe disso porque foi Ele que nos fez. E para ser reeditado é necessário criar um ambiente parecido ou próximo àquele em que o trauma foi gerado, e que possa acontecer naquele cenário algo maior, algo que gera uma outra janela, que já não é uma janela killer, mas uma janela light, ou seja, de bons momentos, de momento bom, de coisa prazerosa, para que aquele trauma venha a ser curado. E João, ele tinha esse trauma, ele tinha visto essa cena. Não foi fácil para João. Imagina o que é você conviver 3 anos com uma pessoa próxima, todo dia. Andar com Jesus era todo dia um dia de emoção. Todo dia tinha coisa nova. Se num dia ele curava, no outro ele ressuscitava, no outro ele expulsava demônio, no outro ele andava sobre o mar. Então foram 3 anos intensos com Jesus. Criaram laços de amizade, de amor com Jesus. E de repente João vê Jesus carregando a cruz no caminho do Gólgota. João vê os pés de Jesus ensanguentados pelas ruas de Jerusalém. João vê o rosto de Jesus desfigurado pelo perca de sangue que ele havia perdido. Ele vê o corpo de Jesus dilacerado. Ele vê Jesus despido, pendurado na cruz. Então isso causa janelas killer no emocional de João muito grande. E quando Jesus leva ao céu de João, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de revelar algumas coisas grandes que eu tenho para fazer ou para lhe mostrar, primeiro eu preciso curar isso que está aí na tua alma. Primeiro eu preciso tratar com o teu emocional. Então quando Jesus se apresenta a João, João vai olhar para Jesus. E ele espera, porque é normal, fica na nossa mente. Quando você vê alguém, você passa vários anos sem ver, a sua mente fica aquela pessoa. Às vezes você conhece alguém jovem e você guarda na mente a imagem daquele jovem. Aí passa 30, 40 anos, quando você vê a pessoa na sua imagem, está aquele jovem. Quando você vê, você toma um susto, como está diferente. Então João guardou na sua memória a imagem de Jesus, as características de Jesus que Jerusalém viu. E quando Jesus se apresenta, que ele vê, ele conhece, ele é semelhante ao Filho do Homem. Então ele entende que é Jesus. Ele vai olhar para ver o rosto ensanguentado. Ele vai olhar para ver as vestimentas sujas. Ele vai olhar para ver os pés ensanguentados. Mas só que quando João olha para Jesus, oh glória a Deus, ele olha para Jesus e a primeira coisa que ele contempla, a sua vestimenta comprida e branca. Não está mais com a vestimenta rasgada, ensanguentada de sangue. Ele olha para os cabelos de Jesus e ele vê os cabelos brancos de Jesus como a branca neve. Mas o que mais chama a atenção de João, porque o que mais impactou João foi o semblante decaído de Jesus. Jesus era uma pessoa alegre, era uma pessoa que esbanjava paz, alegria. E ele viu Jesus com o semblante caído na cruz. Aquilo traumatizou a João. Então a primeira coisa que João faz é olhar para o rosto de Jesus. E quando ele olha para o rosto de Jesus, ele vê os seus olhos como chama de fogo. Oh glória a Deus. Ele vê o seu rosto brilhando como o sol. Ele fica impactado. Aí ele olha para os pés de Jesus. Por que faz questão de registrar os pés de Jesus? É porque João viu os seus pés pregados sobre o outro na cruz, ensanguentado. João viu os pés dele calejado, andando com a cruz nas ruas de Jerusalém. Então ele olha para os pés de Jesus, esperando ver aqueles pés ensanguentados, feridos. Mas quando ele olha, ele vê os pés de Jesus como latão reluzente. Como um latão reluzente que tivesse saído de uma fornalha. Os pés de Jesus brilham. João fica encantado, que coisa linda. Olha como os pés dele brilham. Olha como os olhos dele brilham. Olha como o rosto dele cintila. Jesus está tratando com João. Está curando traumas emocionais na vida de João. E deixa eu abrir um parênteses aqui para algo que o Senhor colocou no meu coração antes de dar continuidade. Tem gente aqui e tem gente me assistindo que o ano
que passou 2023 foi um ano de muitas lutas, de muitos desafios, de ano de perda, em que janelas traumáticas, situações traumáticas foram geradas na sua vida. Você está aqui hoje, ou está me vendo ou me ouvindo, mas só Deus sabe como é que está a tua alma ferida, angustiada. Mas eu tenho algo do céu para te dizer nesta noite: Jesus vai tratar a tua alma, Jesus vai tratar, Ele vai passar o bálsamo de Gileade para curar esta ferida, para curar este trauma. 2024 é um ano de cura espiritual e emocional. Porque para aquilo que Ele tem na tua vida, para aquilo que Ele quer fazer na tua vida, você precisa ser curado, você precisa sarar, precisa criar um semblante diferente, uma perspectiva diferente. Esse negócio de ir lá de cabeça baixa, que já perdeu, que acabou tudo, porque perdeu, quem sabe, um ente querido, porque perdeu o emprego. O Deus que nós servimos, Ele traz existência o que não existe. Ele vai mudar este cenário. Glória a Deus. O Jesus que Jerusalém viu e o Jesus que um dia nós iremos ver. Você tem esta esperança de que um dia você também vai vê-lo? Essa é a maior esperança, ou deve ser a maior esperança nossa. Paulo disse: se nós esperarmos só nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança é um dia entrarmos na cidade santa. Jerusalém viu Jesus entrando na cidade montado em um jumentinho. Foi profetizado por Zacarias que o seu rei viria humilde e montado sobre um jumentinho. E em Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 11, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho que nunca tinha sido montado. Jesus vai entrando e as pessoas jogando ramos e dizendo: hosana ao que vem em nome do Senhor. Jerusalém viu Jesus entrando montado em um jumentinho. Mas quando nós chegarmos no céu, o Jesus que nós vamos ver não é esse Jesus montado, ou não é Jesus montado em um jumentinho. A Bíblia diz em Apocalipse 19:11: eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava montado chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jerusalém viu ele montado em um jumentinho. Nós o veremos montado sobre um cavalo branco para julgar as nações no grande dia, e eu e você estaremos com ele naquele dia. Jerusalém viu Jesus chorando. João capítulo 11, verso 35. Jesus chega perto de Marta e Maria. Elas estão comovidas, chorando. Maria mexe com o coração de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Como homem, Jesus chorou. Para saber como homem o que é chorar. Sabe por que quando você chora hoje acontece alguma coisa diferente no céu? É porque quando você chora hoje, Ele está hoje à direita do Pai intercedendo por nós. Esse Pai, eu sei o que é isso. Eu experimentei como homem o que é isso. Eu sei o que é chorar. Dá vitória a ela, dá vitória a ele. Faz alguma coisa. Eu sei como é duro chorar. Jesus como homem chorou. E Jerusalém viu Jesus chorando. Mas um dia nós iremos contemplar ele, e ele não vai mais estar chorando. Apocalipse 7,17 diz: porque o Cordeiro que está no meio diante do trono apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui ele chorou, lá ele vai enxugar as lágrimas. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei o quanto você tem chorado aqui. Eu só sei que um dia Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima e dizer: não precisa mais chorar. Passou. As dores passaram, as perseguições passaram, as enfermidades passaram, as dores ficaram. Aqui não precisa. Lá no céu não vai ter lenço. Pode usar o lenço aqui, porque lá no céu não vai ter lenço. É só o de Jesus enxugando as lágrimas e dizendo: acabou, você venceu. Acabou, você venceu. Acabou, você venceu.
Oh, glória a Deus, glória a Deus. Jerusalém contemplou Jesus apanhando com varas. Ele foi açoitado. Bateram no meu Jesus. O corpo dele foi marcado por varas. Ah, como doeu o corpo dele. Mateus 27, verso 26. Açoitaram o meu Jesus. Ficou anatomas, feriram, dilaceraram o corpo dele. Mas sabe o que me chama a atenção? É que ele não desistiu no caminho do Gólgota. Mesmo sendo ferido, chicoteado, mas ele não abriu mão, ele foi até o fim. Aí ele te diz nesta noite: tu quer desistir por tão pouco? Quer parar por tão pouco? Eu fui até o fim, tu quer parar por tão pouco? O ano começou agora, tem muita coisa pela frente. Te prepara porque tem muita coisa pela frente. Ah, mas está doendo, pastor, eu não vou aguentar. Vai, Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça. Ele está te renovando nesta noite, dizendo: eu fui até o fim. E não é para você ficar no meio do caminho, não. É para chegar, porque a coroa está esperando lá na frente. Jerusalém viu Jesus açoitado com vara. Mas em Apocalipse 19, 15, diz que Jesus usará varas de ferro para reger as nações. E da sua boca saía uma aguda espada afiada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Jerusalém viu Jesus usando uma coroa de espinho. Terceiro, uma coroa de espinho, Mateus capítulo 27, verso 29 ao 30. Terceiro, uma coroa de espinho, colocaram sobre a cabeça dele, batiam com aquele cacetete para que os espinhos penetrassem mais no seu crânio. O sangue corria sobre a sua face. A Isaías viu isso em visão e disse: não tinha beleza. Nós não via nenhuma beleza nele que o desejasse, que chamasse a atenção. Por quê? Porque estava ferido. Colocaram uma coroa de espinho nele. Mas a minha Bíblia diz que um dia nós iremos ver ele e não vai estar mais com a coroa de espinhos. Apocalipse 19, 12 diz que ele vai estar com uma coroa. E não é apenas uma coroa. O João viu ele com vários diademas. Na versão atualizada diz várias coroas. E eu estudando o livro de Apocalipse, por que várias coroas? Por que Jesus se apresentou a João com várias coroas? Porque na antiguidade, quando os reis, alguns reis, imperadores, quando dominavam o reino, quando eles iam entrar na capital do reino que havia dominado, geralmente eles entravam com as coroas dos reis que ele já havia dominado para mostrar o seu poder. Se ele já tinha dominado 4, 5, 6 reis, então ele entrava com 4, 5 coroas para demonstrar: aqui é mais um reino que eu estou dominando. Está aqui as coroas do que eu já dominei e aqui é do que eu estou dominando agora. Aí quando João vê ele com várias coroas, ele está dizendo: eu dominei todos os reinos. Eu venci todas as batalhas. Todo domínio é meu, todo poder é meu, toda autoridade é minha. Tudo é camanarabaxerebas. Jerusalém viu a coroa de espinho, mas nós veremos o Rei dos Reis com coroa de vencedor. Ele venceu a morte, venceu o inferno, está sentado à direita de Deus. Jerusalém viu Jesus descalço sobre a sua de Jerusalém, com os pés ensanguentados, mas nós iremos ver Jesus com os pés como latão reluzente, brilhando como que tivesse saído de uma fornalha. Jerusalém viu Jesus com os olhos decaídos do sofrimento e das dores, mas nós iremos ver Jesus com os olhos como chama de fogo. Glória a Jesus. Jerusalém viu Jesus morto sobre a cruz, pendurado. Pilatos mandou escrever uma placa e colocou lá em cima: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas quando João viu em Apocalipse 19, 16, o Jesus que nós iremos ver um dia, eu imagino João olhando: cadê a placa? Rei dos Judeus, cadê a placa? Mas não está na placa, está na coxa dele. Cadê a placa dizendo que ele é rei dos judeus? Cadê a placa? Não, não está na placa. Mas não, o rei dos judeus não é só dos judeus agora, não. Olha o que está na coxa dele: Rei dos reis, Rei dos reis,
Você pode levantar a mão para o céu para adorar a Ele, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem manda é Ele, o dono é Ele, o Senhor é Ele, o domínio está sobre Ele. O Jesus que nós iremos ver um dia é o Jesus que venceu, que não é mais somente Rei dos judeus, mas todas as nações e línguas se prostrarão diante dele e declararão: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Vale a pena enfrentar os desafios que virão este ano. Vale a pena enfrentar os desafios. Canaã é bem ali. Nós não somos daqui, não esqueça disso. Nós não somos daqui, nós estamos passando aqui, mas tem uma cidade nos esperando. Uma cidade que não precisa de sol, uma cidade que não precisa de lua, uma cidade que não fecha as portas de noite, porque lá não haverá noite. Uma cidade que é autossuficiente de energia, e não é energia nuclear nem termoelétrica, não. É a glória do Senhor Jesus que ilumina e fornece energia para aquele ambiente. Uma cidade que as bases do muro, não é da cidade não, do muro, as bases, o alicerce é feito de pedras preciosas. O que tem de mais precioso na terra, lá vai ser pedra de calçamento. As ruas são de ouro. Aí Jesus fala conosco nesta noite: permanece firme, vai passar. Permanece firme, prossegue. Tem algo maior te esperando. A tua vitória não é aqui não, a vitória é lá em cima. Então suporta a cruz, suporta as adversidades. Vai passar, nós vamos contemplar Ele. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite moro aqui, só uma noite moro aqui. Oh, não impeças, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. Lá ninguém chora, não há angústias, não há pecado. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite moro aqui. O mundo não tem o que eu procuro. Meu desejo é morar na cidade do meu Deus. Eu desejo sim